Olá pessoal, aqui quem fala é o Presley Suri do canal Baú do Esporte RN e hoje nós vamos falar no nosso primeiro vídeo aqui do canal, falar uma breve história de como o futebol chegou aqui no Rio Grande do Norte. Vamos lá. Essa história que o futebol chegou em terras potiguares pelos irmãos Fabrício e Fernando Pedrosa, que estudavam em terras inglesas e que aqui logo contaram para os seus amigos e começaram a praticar o esporte com os colegas da família Maranhão, Barreto, Tavares, Roseli. Começou, portanto, como um esporte de elite. Os irmãos Pedrosa trouxeram também a primeira bola de futebol aqui para o Rio Grande do Norte no ano de 1903. O primeiro clube de futebol do Rio Grande do Norte foi o Esporte Clube Natalense. Provavelmente você não conhece ou não se lembra, mas esse foi o primeiro clube aqui do estado e foi criado pelos irmãos Pedrosa em 12 de outubro de 1904, mas esse clube durou pouco tempo. E o futebol nessa época, o bate-bola, era praticado em dias e espaços incertos, mas era sempre praticado em terrenos descampados. Geralmente, de início, geralmente era realizado na chamada Rua Grande, que é a atual Praça Pedro de Albuquerque, em seguida no extenso terreno da Praça Pedro Velho, ou no polígono de Tiro Teodoro, que é no Tirol. Também houve uma época que teve um repúdio da população à prática do futebol, porque em uma certa manhã, em uma final de treino, um dos filhos do aeronauta Augusto Severo estendeu-se para repousar na grama molhada. Ele faleceu dias depois por causa de uma pneumonia dupla. Então a pequena capital do Rio Grande do Norte, que é Natal, consternada, repudiou o futebol durante longo tempo. E as regras nesse tempo não eram seguidas ao pé da letra. As regras oficiais do esporte não eram seguidas ao pé da letra, até por desconhecimento das mesmas. O que não impediu o surgimento de muitos clubes de vida efêmera, de vida passageira, que disputavam partidas amadoras entre si. Entre elas se destacava o time do PRC. O PRC era o time do Partido Republicano Conservador, que foi fundado em 1904 pelo neto do governador Ferreira Chaves, que o Ferreira Chaves foi o primeiro governador do Rio Grande do Norte eleito através do voto aberto. Nessa eleição ele ganhou do seu opositor, Moreira Brandão. Então o neto de Ferreira Chaves fazia seus jogos no grande quintal da residência oficial, e era a fim de enfrentar o time do PRP, que era outro partido, que era o Partido Republicano Paulista. Então eles armavam, o neto de Ferreira Chaves montou seu time, montou o time do Partido Republicano Conservador para enfrentar o time do Partido Republicano Paulista. Essa era a grande rixa do esporte, do futebol amador aqui no Rio Grande do Norte, no começo, né? Em 1914. Então, nessa época surgiram um pouco depois o Ateneu Norte-Rio-Grandense e também o clube denominado Natal, que era de Jaime dos Guimarães Vanderlei e outros rapazes. Eles disputavam partidas com o Potiguar, que era preparado lá na Ribeira pelo poeta Mário Mendes, que era sargento do Exército e mais tarde foi o goleiro do segundo time do ABC. O verdadeiro conhecimento das regras e sua aplicação no território potiguar só aconteceria mais tarde com a chegada a Natal do estudante Alberto Roseli, que vinha da Suíça e que tinha conhecido o futebol por lá, e trouxe uma maior organização à prática do futebol aqui no Rio Grande do Norte. Ele atuou inclusive como árbitro em várias partidas. E só tempo depois surge o ABC, o América e o Alecrim, que são os principais clubes aqui do Rio Grande do Norte. E o tipo de organização amadora que tinha aqui no futebol só durou até 1915, porque foi quando foram fundados os primeiros clubes efetivamente organizados aqui no estado, que foi o ABC, o América e o Alecrim, todos aqui na cidade de Natal.
O ABC hoje se encontra na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O América se encontra na quarta divisão e o Alecrim se encontra sem divisão, somente jogando os campeonatos estaduais, almejando chegar na disputa da Série D para almejar alguma coisa maior. Mas infelizmente, por falta de organização com a instituição, o Alecrim infelizmente só está jogando estadual. Ainda falando do Alecrim, a gente tem um caso de preconceito e não reconhecimento do Alecrim. Como foi isso? Porque teve um episódio que o Alecrim foi o campeão dos campeonatos de 1924 e 1925. E ele teve que esperar inutilmente por seu reconhecimento como campeão, esperar seus troféus, esperar seu troféu, esperar suas medalhas. E a liga da época simplesmente se dissolveu, um gesto grotesco de elitismo, para não premiar o time do subúrbio natalense. Mas depois, o professor Luiz Soares conseguiu reorganizar a liga com a cooperação de todos os clubes, e acabou aceitando a presidência e reconheceu os campeonatos do Alecrim. E nós temos outro fato curioso na história do futebol aqui no Rio Grande do Norte, que o primeiro campeonato de futebol em Natal foi cancelado. O primeiro campeonato da cidade foi suspenso devido à chamada gripe espanhola, onde toda a população estava receosa e findou na suspensão do campeonato de 1918. As ligas e federações, as primeiras tentativas de se fundar uma liga de esportes, entre eles o futebol aqui no estado, datam de 1916, onde 6 clubes da capital, que foi o ABC, o América, o Centro Esportivo, o Ateneu Esporte Clube, o Cricket Clube, o Esporte Clube de Natal e o Clube Náutico Potengi fundaram a Liga Norte-Rio-Grandense de Desportos Terrestres e empossaram um presidente, que foi o Luiz Potiguar Fernandes, em 27 de fevereiro de 1916. Mas essa liga não prosperou. Então surge a FNF, que nós temos até hoje, que é a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol, que foi fundada em 14 de julho de 1918. O seu primeiro presidente foi o líder do movimento dos escoteiros aqui no Rio Grande do Norte, que foi o Luiz Soares de Araújo. Então, a federação também já foi chamada de Associação Rio-Grandense de Atletismo e também de Federação Norte-Rio-Grandense de Desportos. E os clubes que fundaram, os clubes fundadores, foram o ABC, o América e o Centro Esportivo Natalense, de acordo com o próprio estatuto da FNF. E só então, em 1919, ocorreu o primeiro campeonato estadual oficial, que devido ao seu amadorismo, a liga e os clubes existentes não registravam os acontecimentos, que tornava difícil o registro histórico e a certeza sobre a realização de alguns campeonatos e a validação de alguns títulos. Teve esse campeonato, o primeiro campeonato, mas ainda é algo meio tenebroso, porque não perdeu-se muitos documentos de lá para cá e ainda fica nesse impasse. Outro fato curioso na história do futebol aqui no Rio Grande do Norte foi a primeira transmissão radiofônica de uma partida de futebol, que foi aqui na cidade de Natal, que aconteceu mais precisamente em 21 de novembro de 1941. A partida foi entre a ABC e o Santa Cruz, e os dois times empataram em 2-2. O jogo foi transmitido pela então Rádio Educadora de Natal, que hoje é a Rádio Poti. O narrador foi o Manuel Fernandes de Oliveira, que também era conhecido como Leléu. E alguns meses depois, as transmissões vieram a se tornar constantes. Outro fato curioso aqui na história do futebol do Rio Grande do Norte foi o campeonato que não acabou. Sabe por quê? Por causa dos nazistas. Exatamente. Entre os anos de 1919 e 2018, que é o ano que eu gravo esse vídeo, o campeonato estadual aqui do Rio Grande do Norte só não foi disputado no ano de 1942.
Isso devido ao medo que tomou conta da cidade com relação à Segunda Guerra Mundial. E por precaução do então presidente da federação, decidiu-se suspender o campeonato daquele ano. Como Natal era uma cidade estratégica, que era distante apenas 20 quilômetros da base aérea de Parnamirim, havia na cidade o receio de um ataque nazista, principalmente com o advento dos primeiros torpedeamentos de navios mercantes brasileiros por submarinos alemães ocorridos naquele ano. O receio de um ataque nazista à cidade ficou patente na população, influenciou até mesmo na sequência do estadual daquele ano. Os clubes extintos, que ao longo destes anos, muitos clubes já foram extintos, já fizeram parte da história do futebol potiguar. Como, por exemplo, nós temos o Centro Natalense, o Ipiranga, o Paysandu, o Esporte Clube Natal, o Santa Cruz, não confundir com Santa Cruz de Natal, que foi fundado em 1965, que hoje retomou as atividades, que disputou a segunda divisão do Campeonato Potiguar e foi o campeão e subiu para a primeira divisão e fez até uma boa campanha, certo? E nós temos o Tuiuti, o Natal Futebol Clube, que não confundir também com o Natal Futebol Clube que nós temos hoje, que foi fundado em 2003. Também tivemos extinto o Baixa Verde, o Juventus, Riachuelo, o time de São Gonçalo, lá do Alçapão do Touro, o União, o Ases, o Grêmio, o Globo, que não é o Globo lá do Ceará-Mirim, o Ferroviário, a Coserne, Monte Castelo e entre alguns outros clubes. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo aqui, o nosso primeiro encontro com a história do esporte aqui do Rio Grande do Norte. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe seu comentário, deixem seu like, que isso vai influenciar muito aqui no nosso canal. Eu estou trabalhando sozinho nesse projeto. E eu espero trazer pelo menos um vídeo, meio que um documentário por mês para vocês. Então eu espero que tenham gostado. É isso, obrigado.